Agora, deixa eu falar aqui de polícia. A Polícia Civil do Piauí é envolvida num esforço aí nacional com outros estados. O tema combate à violência contra a criança. A repórter Gorete Santos nos traz aqui as informações. Operação Luz na Infância teve uma prisão aqui em Teresina. Gorete, boa tarde para você. Boa tarde, Tiago, a você e a todos. Exatamente, uma prisão em flagrante em decorrência do cumprimento de 2 mandados de busca e apreensão. Vale lembrar que essa operação ela chega à 10ª fase. Esse trabalho começou em 2017, internacionalmente. Nesta fase, são 5 países envolvidos e a participação das polícias civis em 17 estados, mais o Distrito Federal. Nós vamos conversar agora com o titular da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, o delegado Anchieta Neri, trazendo os detalhes desse trabalho realizado na manhã de hoje aqui no estado do Piauí, mais precisamente em Teresina, né, já que os 2 mandados foram cumpridos aqui. E essa prisão em flagrante, o que foi encontrado que foi determinante para a prisão desse indivíduo? Delegado, boa tarde. Boa tarde, Gorete, Tiago, todos que acompanham a Cidade Verde. Bom, como você informou, esse é um trabalho continuado que começou em 2017, sob a coordenação de um colega delegado piauiense, o delegado Alessandro Barreto, que atualmente está a serviço do Ministério da Justiça. A gente hoje teve um trabalho coordenado com 17 estados da Federação e mais 4 países. Esse tipo de investigação é uma expertise na qual a gente já formou vários policiais piauienses e policiais de toda a América Latina, Então, são centenas de crianças resgatadas, centenas de abusadores presos aí nesses últimos 5 anos. No que toca ao estado do Piauí, na deflagração de hoje, a 10ª fase da Operação Luz na Infância, foram cumpridos 2 mandados de busca na cidade de Teresina, na zona leste da capital. Em uma dessas buscas foram apreendidos dispositivos eletrônicos para se submeter à perícia. Já no segundo endereço, no edifício aqui na zona leste, a equipe policial que estava ali comandada pelo delegado Tiago Damasceno já encontrou farto material que caracterizava o flagrante do crime de armazenar, material de mídia contendo crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. Então, de pronto, foi dado voz de prisão em flagrante. Esse investigado é um homem de aproximadamente 40 anos, foi conduzido à sede da unidade policial. Ele estava baixando alguns arquivos, conteúdos pornográficos no momento em que a polícia chegou, foi isso, delegado? A gente tem uma série de tipos penais relacionados a esses arquivos, esses vídeos, fotos. O tipo penal em que ele foi enquadrado é o de armazenar esses conteúdos. Então, ele tinha esses conteúdos armazenados em uma série de dispositivos. Além disso, pode responder de forma mais grave quem não só recebe, como transmite esses conteúdos, quem passa para terceiros. E uma situação ainda mais grave é daquelas pessoas que produzem esse tipo de conteúdo. Em todas essas 10 fases da Luz da Infância, em vários estados, já foi possível identificar o que a gente chama de abusador hands-on, aquele que, infelizmente, coloca a mão nas crianças e adolescentes e comete esse crime gravíssimo, um crime odioso. A gente tem aí essa situação como uma parafilia, mas ela deságua em condutas penais. E quando há ali a prática de uma conduta penal, a Polícia Civil tem que agir, o Poder Judiciário tem que agir. E aqui eu reforço a velocidade e presteza com que o Poder Judiciário apreciou essas medidas cautelares, porque essas provas digitais, essas provas que estão em ambiente digital, elas são voláteis, facilmente elas são transmutadas. Então, quando a gente identifica algo, corre com rapidez ao Poder Judiciário, e a Central de Inquérito de Teresina tem sido rápida ao analisar esses pedidos, o que resulta numa ação positiva como a de hoje. Esses 2 homens, e mais precisamente esse que chegou a ser preso em flagrante, diante desse farto material que foi recolhido, eles tiveram algum tipo de argumento no sentido de defesa, chegaram a confessar? Bom, o cidadão que foi preso em flagrante foi conduzido à unidade policial, foi ouvido. É o que acontece sempre nesse tipo de crime. Não há situação de negativa de autoria. Se eu estou trabalhando com uma prova técnica, a polícia não depende que alguém confesse ou não, mas é uma situação
tão vexatória que ele acaba querendo se desculpar e formalmente se disse arrependido da prática desse crime, fez ali a promessa de nunca mais ser conduzido à unidade policial por essa prática, mas não é o que a gente vê na história da literatura. Em outros estados, a gente já teve vários indivíduos presos em mais de uma fase da Operação Luz na Infância. Então, o indivíduo que ele tem interesse por esse tipo de conteúdo, né, antes de praticar uma conduta penal, é ideal que ele procure auxílio de alguma unidade de saúde e de que ele evite agredir as crianças e adolescentes que são, na maioria das vezes, indefesos. Fica o recado para os pais que vocês têm a obrigação de acompanhar o que os seus filhos fazem na rede mundial de computadores. Um abusador, ele vai procurar o seu filho onde ele está, não é na Deep Web, não é num fórum oculto. E onde é que seu filho está na internet? É na rede social, é nos fóruns de jogos online. Então não permita que seu filho esteja jogando online, conversando com outras pessoas num fórum sem que você tenha conhecimento. Do outro lado, pode não ser um colega da mesma idade dele, pode ser um predador. Infelizmente, essa é uma realidade do mundo inteiro, no Piauí não é diferente. Quero agradecer ao delegado Anchieta Nery, pelas informações prestadas, por esse recado também aos pais, que a gente reforça. Existem vários mecanismos de restrição, Tiago, que os pais podem adotar para evitar que os filhos sejam vítimas e, claro, sobretudo, monitorar, controlar, evitar que essas crianças acabem acessando conteúdos que não sozinhos, que não estejam com vocês e aí correndo o risco de serem vítimas de crimes tão cruéis. Tiago.